E aí pessoal, tudo bem? Saudade de todos vocês. Hoje nós vamos falar de trabalho da força-peso. Vamos lembrar que a força-peso é a força que está associada à interação, por exemplo, da Terra com o corpo, próximo à sua superfície. Essa força aponta verticalmente para o centro da Terra, que no caso para a gente é para baixo, tá bem? Quando nós deslocarmos um corpo verticalmente, essa força pode ser motora, né? No caso, se o deslocamento for para baixo, ou resistente, caso você tenha um deslocamento para cima. Vamos entender como que essa força se dá e qual é o trabalho associado a ela para diferentes situações. Vamos lá dar uma olhada. E aí, pessoal, então vamos lá. Vamos supor que o nosso desejo aqui seja tirar um corpo de uma determinada região, no solo, por exemplo, até uma altura H, tá bem? Claro que isso aqui serve para qualquer diferença de altura, mas nesse caso aqui vamos considerar que seja o solo, então a nossa altura inicial ela será igual a zero, tá bem? Sendo assim, podemos dizer que esse deslocamento, entre os níveis, que eu vou chamar de D, esse deslocamento será a própria altura em módulo, tá bem? Ou seja, tirar o corpo dessa região para cá, tá bem? Esse deslocamento vai ter o mesmo valor da altura. Faz sentido? Beleza. O que nós já sabemos? Nós sabemos que o trabalho de uma força, ele é dado por FD cosseno de θ, sendo θ o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Só que neste caso aqui nós queremos o quê? A relação entre o deslocamento e a força-peso. Veja, o vetor deslocamento está apontando para cima, o vetor força-peso está apontando para baixo. Sim? O vetor força-peso está apontando para baixo. E qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? O ângulo formado entre esses dois vetores é o ângulo de 180 graus. Portanto, quanto que é o cosseno de 180? Menos 1. Tá aqui, pessoal. Um pouquinho de trigonometria para aquecer. A força, que foi aplicada é a força-peso. E o deslocamento, em módulo, é o H. Tudo isso vezes menos 1. Lembrando que o módulo da força-peso é M vezes G. Tudo isso vezes H. Tudo isso vezes menos 1. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Que o trabalho que vamos chamar de trabalho da força-peso, ele é menos mgh. Perceba, pessoal, que mgh é algo fundamental para a nossa discussão e que lá na frente, nas próximas aulas, nós vamos ver que isso trata-se de uma energia equivalente para manter o corpo naquela determinada altura. Vamos chamar isso de energia potencial gravitacional. Não é o foco de hoje, tá, pessoal? Mas é só para você entender um pouquinho. O trabalho da força-peso, portanto, ele é dado por menos mgh. Significa o quê, professor? Significa que você vai ter que considerar a relação entre deslocamento e força-peso, e é fundamental indicarmos aqui uma orientação. Quando você desloca algo para cima, vou colocar aqui que o deslocamento está apontando para cima e a força-peso no sentido oposto. Significa que nós vamos ter uma força que resiste, de alguma forma, a esse deslocamento. Então nós teremos um trabalho resistente. Quer dizer que ao erguer um corpo, o trabalho da força-peso é resistente. E ao deixar que um corpo desça, o trabalho da força-peso será motor. Claro que isso vai ficar melhor, vai ficar bem melhor definido quando começarmos a resolver as questões básicas, mas esse é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Bom, vamos lá, vamos resolver as questões básicas, entender como é que isso funciona. Até a próxima, gente!
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima. Valeu!